Bom dia! Hoje é uma terça-feira, começando a nossa aula de português, mas continuando a correção, certo? Daquele capítulo 4 sobre a notícia sobre os recordes, tá certo? Então vamos lá na página 15, certo? Hoje uma aula sobre o número substantivo, o substantivo no plural e no singular, tá certo? Então vamos lá. Questão 1. Veja a cena de uma notícia informada pela TV. Então a repórter lê: na manhã de hoje, um atleta bateu o recorde mundial. Na questão A, é uma questão que você pode responder oralmente, tá certo? É só para o seu entendimento sobre o assunto que a gente falou na aula passada, sobre os recordes mundiais. Então vamos lá. Você já assistiu a quebra de algum recorde mundial relacionado ao esporte? Comente. Então, quando ela fala a quebra de um recorde mundial, é quando uma marca é superada, quando uma marca é batida, certo? Então, é essa a pergunta que ele faz. B. A palavra atleta se refere a quantas pessoas? Atleta. A uma pessoa, duas pessoas ou três pessoas? Resposta certa, uma pessoa, ok? Lá na questão C, ele pede que você leia a notícia sobre o recorde batido, essa mesma notícia que essa repórter leu aqui na questão 1, só que por mais de uma pessoa, o recorde batido por mais de uma pessoa. Então seria assim: na manhã de hoje, 2 atletas bateram o recorde mundial. E a pergunta é: que letra foi acrescentada ao substantivo atleta para indicar mais de um? Ora, a letra S foi a letra que foi acrescentada na palavra atleta para representar mais de um, atletas, ok? Gente, seguindo agora lá na página 16. Na página 16, lá na questão 2, diz o seguinte: leia a notícia a seguir e responda às questões, certo? No Japão, 141 pessoas se vestiram de diferentes mascotes para dançar em um evento. Depois de 5 minutos de dança, veio a notícia: aquele era o maior número já registrado de mascotes dançando ao mesmo tempo. Um recorde que entrou para o Guinness. Guinness, o livro, né, onde é registrado os recordes mundiais. A gente falou na aula passada, lembram? Então, essas questões aqui, até a D, são questões orais. É para o seu entendimento. Então, vamos lá. A. Qual recorde foi quebrado de acordo com a notícia? Então, temos aqui no texto o maior número já registrado de pessoas vestidas de diferentes mascotes dançando ao mesmo tempo, certo? Então, como era o maior número, então bateu uma quantidade de pessoas que antes haviam dançado, certo? Então, o recorde foi batido, certo? Lá na questão B, onde esse recorde foi quebrado? No Japão, está escrito aqui. Quantas pessoas participaram da quebra do recorde? 141 pessoas, está escrito aqui. Quanto tempo de dança foi necessário para bater o recorde mundial? Então, os primeiros 5 minutos, quando eles dançaram os cinco primeiros minutos, então ali ficou entendido que havia um grande número de pessoas vestidas de mascote dançando ao mesmo tempo, certo? Então, 5 minutos. Na questão E, ele diz o seguinte: releia alguns substantivos retirados do texto. Então, tem lá pessoas, evento, mascotes e notícia, certo? Ele pede que você pinte o substantivo de acordo com essa legenda aqui embaixo. Como é que está a legenda? Quem tiver no singular, você pinta de azul. E o substantivo que tiver no plural, você vai pintar de verde. Só lembrando que singular indica apenas um elemento. Qualquer elemento que seja, uma pessoa, uma cadeira, uma cidade, um país, qualquer elemento. Então, está no singular.
Passou de um elemento, mais de um elemento, então já está no plural. Só lembrando, azul no singular e verde no plural. Então vamos lá. Pessoas. Pessoas, mais de uma pessoa, plural, pinta de verde. Evento, apenas um evento, pinta de azul, no singular. Mascotes, mascotes, mais de um mascote, verde, no plural. Notícia, estou falando apenas de uma notícia, então azul no singular. Então, gente, agora seguindo lá na página 17 com a questão 3. Leia os textos a seguir. Nós temos 2 pequenos textos. Um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais. No outro texto nós temos: não confunda bolo de limão com bolo de milhão, nem caminhão de milhões com caminhão de limões, ok? Lá na A, ele diz o seguinte: observe as palavras em destaque em cada texto e o que mudou na grafia de cada palavra. Eu vou só, antes de responder aqui para vocês, colocar as palavras. Na palavra elefante, mudou para elefantes. E na palavra limão, mudou para a palavra limões. Certo? Então, vamos lá. O que mudou na grafia dessas palavras? Na palavra elefante foi acrescentada a letra S, como vocês observam aqui. E na palavra limão, o ão, olha só, foi substituído por ões. A gente estudou essas regrinhas, certo? Do ão para ães ou ões ou ãs, certo? Então, lá na B diz o seguinte: por que aconteceu essa mudança na escrita das palavras? Para indicar o plural dessas palavras. Então, para indicar o plural de algumas palavras, elas mudam, elas são transformadas, certo? Agora, continuando ainda, lá na página 17, vamos à questão 4, que diz o seguinte: leia as palavras dos quadros a seguir: árvore, amor, canal, coração, vagem e réptil, certo? Essas mesmas palavras agora no plural: árvores, amores, canais, corações, vagens e répteis. O que ele pede? Que você sublinhe no quadro, no segundo quadro, esse aqui do plural, as letras que mudaram em cada um dos pares para formar o plural. Então, o que mudou de árvore para árvores? O S. De amor para amores, foi acrescentado o E e o S. Em canal para canais, foi retirado o L e colocado IS. De coração para corações, foi tirado o ão e colocado ONs. De vagem, foi trocado o M pelo NS. E de réptil, foi tirado o IL e colocado EIS, ok? Então, para formar o plural dos substantivos, geralmente se acrescenta a letra S, como foi o caso de árvore para árvores. Mas isso não acontece em todas as palavras. Algumas palavras sofrem transformações nas suas terminações, como por exemplo, de amor foi acrescentado ES e assim vai. Olha, nós temos de L acrescentado IS, de ão para ONs, de M para NS e de IL para EIS. A questão 5, ok? Complete os quadros abaixo de acordo com o que se pede. Então, nós temos aqui algumas palavras no singular e outras no plural. E onde está faltando, você vai colocar. Deixa eu ver onde faltou. Foi um botão, faltou aqui os carros e faltou também umas flores. Então, vamos lá. Eu coloquei tudo, o que tinha e o que não tinha, ok? A janela, plural, as janelas. O carro, plural, os carros. Um botão, plural, uns botões. Uma flor, plural, umas flores, ok? Então,
Assinale a alternativa que representa o que acontece com os artigos que acompanham o substantivo ao formarem o plural das palavras. Gente, os artigos são essas pequenas palavras que vêm antes, certo? Olha, determinando quem é, tá? Porque se o substantivo está no feminino, ele vai estar no feminino. Se ele estiver no feminino plural, o artigo também tem que estar no feminino plural. E assim também, se tiver no masculino singular, olha só, masculino, masculino, singular, singular. Tem que acompanhar, de acordo com o substantivo, o artigo vai acompanhar, ok? Então, os artigos também vão para o plural ou os artigos se mantêm, ficam no singular? A primeira, como eu acabei de explicar, é que é a verdadeira. Os artigos também vão para o plural. Se eu coloco no singular o substantivo, o artigo também fica no singular. Se eu coloco no plural o substantivo, o artigo vai para o plural também, ok? Isso é uma concordância. Um tem que concordar com o outro, certo? Então, os artigos o, a, um e uma, eles vão para o plural de acordo com o substantivo. O o para os, o a para as, o um para uns e o uma para umas. Lembrando aqui no um, a gente acabou de ver lá na outra questão que o que termina em M vai ser tirado o M e acrescentado o NS, ok? Só lembrando. Então, gente, seguindo agora com a página 19, questão 1. Diz o seguinte: escreva o substantivo que nomeia os atletas abaixo de acordo com o esporte que estão praticando. Aí, logo aqui acima, tem uma dica. Preste atenção na quantidade de pessoas retratadas na imagem, ok? Então, na primeira imagem eu tenho uma o quê? Ciclista. Então, você vai colocar a palavra ciclista. Na segunda imagem do lado, eu tenho duas, o quê? Ciclistas, ok? Ciclistas, no plural. Logo abaixo, eu tenho um corredor. Ele está correndo, é um corredor. Logo do lado, nós temos 6 corredores. 6 pessoas estão correndo, então são 6 corredores. Aqui, logo abaixo, nós temos um nadador. E do lado nós temos 3 nadadores, ok? Só chamando a atenção aqui para vocês. Olha, não sei se vocês observaram, quando a palavra termina numa vogal, A, E, I, O, U, para fazer o plural, nós colocamos apenas a letra S. E quando é uma consoante, depende da regra. Quando é R, olha, nós acrescentamos o ES. R, ES, ok? Só revisando um assunto que já foi estudado, hein? Prosseguindo agora com a página 20, certo? Vamos lá. Questão 2 diz o seguinte: escreva nos espaços o artigo adequado de acordo com os substantivos. Aquilo que eu acabei de explicar para vocês. Ou seja, nós temos aqui menina. Vamos colocar a menina ou as menina. Então, a menina tem que concordar. Singular, singular. Na B, nós temos recordes. O ou os recordes. Os recordes. Na C, nós temos cadeira. Cadeiras. Uma cadeiras ou umas cadeiras. Umas cadeiras. Na D, nós temos animal. Um ou uns animal. Um animal. Na E, nós temos pessoa. Uma ou umas. Uma pessoa. F, filmes. O ou os filmes. Os filmes. Na G, mapas. Um ou uns. Uns mapas. Na H, estrelas. A ou as estrelas. As estrelas, ok? Lá na terceira questão, ele pede que você reescreva as frases, ou seja, escreva novamente as frases, passando-a para
passando-as, ou seja, passando as frases para o singular se ela estiver no plural e passando para o plural se ela estiver no singular. Então, vamos lá. E para isso você tem que fazer as adequações necessárias, ou seja, vamos lá fazendo que a gente vai ver. As meninas da ginástica quebraram os recordes. Como está no plural, nós vamos colocar no singular como se fosse apenas uma menina. Então, a menina da ginástica quebrou. Uma menina quebrou o recorde, certo? Na B, a mascote dançou muito no Japão. Está no singular, vamos colocar no plural. As mascotes dançaram muito no Japão, certo? Na C, o jogador ganhou a competição. Está no singular, vamos colocar para o plural. Os jogadores ganharam as competições. E lá na D, os tenistas desfilaram pelas ruas. Está no plural, colocar no singular. O tenista desfilou pela rua, certo? Gente, encerramos aqui a nossa aula de hoje sobre singular e plural, fazendo as nossas correções, certo? Até a próxima. Tchau, tchau.